Olá pessoal, meu nome é William e nós iremos estudar um comportamento muito interessante das potências da unidade imaginária quando estudamos números complexos. A unidade imaginária ela é denotada pela letra I e é definida por I elevado ao quadrado igual a menos 1, ou seja, por essa igualdade. Sendo assim, as potências elementares da unidade imaginária, as quatro primeiras potências interessantes para a gente, são as que estão mostradas nesse slide. Ou seja, I elevado a zero, I elevado a 1, I ao quadrado e I ao cubo. E as igualdades são respectivamente iguais a 1 e menos 1 menos I. E antes de estendermos a discussão cíclica do comportamento genérico de quatro potências consecutivas da unidade imaginária, vamos estudar uma propriedade muito interessante dos números inteiros. Essa propriedade nos diz que, quando nós analisamos a divisão de um número inteiro qualquer por 4, essa divisão nos dá restos 0, 1, 2 ou 3. Esses são os possíveis restos. Por quê? Porque a parte interessante vem agora. As potências genéricas da unidade imaginária, quando nós escrevemos essas potências genéricas de forma que eu obtenho 4 potências consecutivas, a igualdade vai ser semelhante à apresentada anteriormente. Exatamente igual aos valores 1 e menos 1 menos I, respectivamente. E isso é muito interessante porque isso simplifica muitas coisas, muitos problemas. É uma ferramenta matemática muito eficiente. E esse fenômeno cíclico ele é estudado por uma área da matemática chamada grupos cíclicos, que é um caso particular de grupos, que é nada mais que uma estrutura algébrica. Sendo assim, vamos ver uma aplicação dessa propriedade cíclica muito interessante. Calcule o valor de I elevado a 1986. Não é nada trivial calcular isso partindo das potências elementares. Mas perceber que 1986 é congruente a 2 módulo 4, ou seja, que quando dividimos por 4 o resto é 2, nos permite, pelas propriedades de expoente, simplesmente calcular diretamente esse valor. E nos dá, de acordo com o passo 2, o valor menos 1. Sendo assim, finalmente, o que seria um grupo? Essa estrutura que vai estudar esse fenômeno cíclico das unidades imaginárias, das potências das unidades imaginárias. Grupo é um conjunto não vazio, denotado por G, e ele é definido por uma operação. E essa operação é uma operação que eu tomo dois elementos de G e a operação x asterisco y vai me resultar em um terceiro elemento que também vai estar em G. Ou seja, essa operação é fechada nesse conjunto. E as principais propriedades são a associatividade, que nada mais é que, dado 3 elementos quaisquer do meu grupo, independe se eu opero primeiro os 2 últimos para depois operar com o primeiro, ou opero os 2 primeiros para depois operar com o terceiro. O resultado é o mesmo. O elemento neutro, denotado pela letrinha E, ele corresponde de tal forma que, se eu tomar um elemento A de G, na hora que eu operar o elemento A, independente pela direita ou pela esquerda, o nosso resultado vai ser o próprio elemento A. E, por fim, o elemento inverso, tomando um A pertencente ao grupo, existe um elemento inverso a ele, que é denotado por A menos 1, e o único, tal que, quando eu opero ele com o seu inverso, nos dá o elemento neutro. E, finalmente, os grupos cíclicos, que é um caso particular de grupo, ele é definido de tal forma que todo elemento nele ele pode ser escrito como uma potência de um elemento A, que é denotado como sendo o gerador do grupo G, por esse símbolo na segunda linha. E se eu tomar um inteiro n, sempre eu consigo operar o A
n vezes com ele mesmo e esse elemento resultante estará em G. E os grupos cíclicos gozam das mesmas propriedades anteriores dos grupos. Muito obrigado. Finalizamos por aqui.